Carlos, o que aconteceu com você? A igreja, é com alegria, né, que a gente está aqui, porque é o momento que Deus deu mais uma oportunidade de vida a mim, né? E no ano de 2016, eu, minha esposa, o meu genro, com a minha filha, nós viajamos de moto, né? Desculpe, mas não vou conseguir falar sem chorar. Fica à vontade. E nós viajando, né, eu comecei a sentir muita dor de nervo ciático, de coluna, e comecei um tratamento com um neurocirurgião, fazia um tratamento com reposição de hormônio, então estava no médico cada 3 meses. E nós fomos para a Argentina, e eu fiquei 30 dias, todos os dias, fazendo fisioterapia, para aguentar a viagem. E fomos, tal. Na volta, eu e minha esposa, nós fomos para o Rio de Janeiro também de moto. Lá, eu já não estava aguentando mais de dor. E falei, bem, nós tínhamos marcado a viagem para o Chile com o Tadeu, e falei, não vamos aguentar ir para o Chile, não, vamos cancelar a viagem. Aí chegamos, cancelamos, e fiquei 6 meses ainda fazendo tratamento. Aí chegou um momento que eu estava tão fraco, que eu não estava aguentando mais sair do elevador e ir para o carro. Aí nós fomos, a minha filha foi comigo aqui no médico, na Unimed, fiz um exame de sangue e deu uma anemia profunda. Aí o médico falou, Carlos, você está perdendo sangue, alguma coisa? Eu falei, não estou não, doutor. É só essa fraqueza mesmo, muita dor. Aí me mandou aqui para o postinho do Tangará. De lá me botaram na ambulância e levou para o HB. Fiquei a noite inteira lá fazendo exame, não aguentando de dor de coluna. De manhã, o médico me chamou e falou, Carlos, você está com câncer e já faz mais de ano. Eu olhei para ele e falei, estou nas mãos do Senhor. E, nesse momento, eu percebi aquela passagem de Moisés nos 40 anos no deserto. Ali, era eu e Deus. Não tinha mais olhar para outro lado. Os médicos iriam fazer a função deles, né, com a orientação de Deus. E fez a primeira cirurgia, me colocou uma bolsa desse lado. O tumor estava com 10 centímetros de tamanho. E eu não sentia nada que fosse diferente, que eu vejo as pessoas sentirem, né? E aí, fiquei 14 dias, 15 dias internado, pôs uma bolsa aqui do lado de colostomia, e aí comecei, depois que eu saí do hospital, eu comecei o tratamento de radioterapia e quimioterapia. Mas como eu falei, eu estou nas mãos do Senhor, eu não me preocupei, não deixei entrar nada na minha mente. O bispo esteve lá no hospital naquele momento, o bispo me apoiou muito, a igreja, o Ortidone estava comigo todos os dias, orando. Então, foi um momento assim, de aproximar mais com Deus. Acho que era isso que estava faltando, né? Uma pancada dessa, mas isso foi para a honra e glória do Senhor, que hoje minha vida é totalmente diferente, né? Então, nesse período de tratamento, eu pude, todos os dias, falar do milagre que Deus tinha feito na minha vida. Pessoas ali na radioterapia que chegava desanimada, porque quando se dá uma notícia, você está com câncer, a pessoa já começa a morrer. Aí eu pude ir falando com muitas pessoas, e eu coloquei um propósito na minha vida. Aqui é a bolsa de colostomia, isso aqui é definitivo, mas isso é para glorificar o nome do Senhor, é o milagre que Deus fez na minha vida. E isso eu mostro para todo mundo, para todas as pessoas. A gente trabalha aí com corretor, eu sou corretor, né? E para todo mundo eu falo o que Deus fez na minha vida. Então, não baqueei de jeito nenhum. Hoje mesmo eu estive no posto, buscando lá, abastecendo o carro, aí uma pessoa que veio falar comigo lá, para ir falar com o sogro dele, né? Que estava com câncer, a pessoa pediu para que eu fosse lá. Aí, agora de manhã, ele falou, Carlos, meu sogro faleceu. Não tive nem a oportunidade de ir lá, né? O que ocorreu? Aconteceu comigo. Fiquei 3 dias sem a bolsa funcionar. Aí, a minha filha encontrou com o doutor João e falou, traz o Carlos aqui. Aí, eu fui até lá. Fiquei o dia inteiro, fizeram o exame. Eles chegaram à tarde e falou que tinha dado uma infecção, que já tinham reservado a sala de cirurgia e a UTI.
Aí a minha esposa ligou para minha filha. Aí ela veio aqui, o bispo orou, ungiu as mãos dela. Ela chegou lá e colocou a mão na minha barriga. Nesse período, a médica voltou, ela não se conformou com aquilo, não se conformou porque o Espírito Santo já estava agindo na vida dela. Aí ela fez um procedimento e tudo aquilo que eles acharam que poderia ser uma infecção, que se eu voltasse para uma sala de cirurgia, certamente não sairia. Mas foi mais um milagre que Deus fez. Essa foi uma experiência bastante interessante, que eu estava aqui, eu não estava esperando a Larissa, né? Aí só falaram assim, a Larissa, filha do Carlos, está aí chorando muito e precisa falar com o senhor com urgência. E aí eu pedi para que subisse ela, e ela já entrou, ela não falou nada, ela só me abraçou chorando, né? Ela só entrou na sala já chorando. Eu falei, o que aconteceu? Porque eu também não sabia, né? Eu falei, o que aconteceu? Porque ele tinha feito a cirurgia, né? Ele tinha passado por uma cirurgia. Aí ela disse, meu pai vai ter que, ele está lá na porta do centro cirúrgico, está só aguardando desocupar o centro cirúrgico, porque ele vai ter que ser aberto novamente, porque foi detectado, era como se tivesse a infecção vazando, né, como se estivesse vazando tudo, e aí a infecção generalizada, né, a infecção generalizada. E eu disse para ela, pode vir, Larissa. E eu disse para ela, não, isso aí vai ser mudado, isso aí vai ser revertido. E eu falei, me dá tuas mãos aqui. E eu fiz uma oração, ungindo as mãos da Larissa, e eu falei, agora você vai lá, você vai entrar lá, e você vai colocar essas mãos sobre o seu pai. Você vai orar por ele. Ele estava lá na porta do centro cirúrgico, né? Exatamente, bispo. É com muita alegria, assim, que é um sentimento de gratidão mesmo, porque gratidão ao ministério, gratidão ao senhor, à bispa, tudo que nós aprendemos aqui nesses anos, realmente usamos agora, porque o que nós passamos foi realmente para crescimento, experiência e gratidão. Naquele momento, minha mãe me ligou e falou, filha, o médico pai vai ter que ir para o centro cirúrgico, que teve um rompimento e extravasou. É isso que o médico tinha passado para a gente. E eu, como trabalho no meio dos médicos ali, eu falei, meu Deus, o Senhor vai ter que fazer um milagre. E eu estava aqui, abastecendo o carro, falei, eu vou para a igreja, porque só Jesus. Nesse momento, assim, eu não tinha o que pensar. Foi quando eu vim aqui que o Senhor me abraçou como um pai, né? E ungiu, falou, vai lá e unge o seu pai, ungiu minhas mãos, e foi o que eu fiz. Na hora que eu cheguei dentro daquele hospital, meu pai estava de cabeça baixa, aparentemente fingindo que estava dormindo, mas eu sabia que ele estava acordado. Eu só toquei. Eu toquei no local como o Senhor me orientou. E orei para Deus, falei, Senhor, reverta esse quadro, reverta essa situação. Nós não aceitamos, não é isso que nós aprendemos da Tua palavra. Tudo é possível ao que crê, né? E eu fui para fora para falar, porque ali dentro não pegava o telefone. Na hora que eu fui para fora, a médica desceu. Falou, Larissa, nós resolvemos olhar novamente o exame do seu pai, e eu estou realmente aqui descendo a te procurar. Nós não vamos precisar fazer mais, levar seu pai para o centro cirúrgico. O que passaram para nós não foi aquilo que foi passado, que tinha ocorrido um rompimento. Nós só vamos precisar fazer um procedimento por vídeo, uma coisa simples, mas não foi nada daquilo. Eu falei, eu sei, doutora, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E eu sabia que nós não íamos finalizar o nosso ano dessa forma. Amém.
Bom dia, irmãos. Agora eu vou falar como esposa. Quando tudo começou, eu tenho o hábito de muito tempo atrás, aprendi aqui, a orar na madrugada, porque eu corro muito com o meu dia a dia, e eu preciso ter meu tempo com Deus. E eu levanto sempre às 3 da manhã. Eu já pedi até para o Espírito Santo, não preciso mais pôr mais nada, e ele mesmo me acorda. E teve há um ano e meio antes de acontecer isso, eu fui acordada 2 horas da manhã. Me cutucou, eu levantei, pensando, e olhei no relógio, eram 2 horas. Eu falei, vou deitar, não é nada. Deitei de novo, fui acordada, fui cutucada de novo, aí eu levantei, falei, espera aí, não é o Espírito Santo que me acordou, mas em mim falou assim, eu vim para matar o seu marido. E, naquele momento, eu levantei e comecei a orar, expulsar tudo que eu aprendi aqui, que eu passei nesse momento aí também com meu marido, foi de muito valor, porque eu pude. E eu vim para a igreja no outro dia e falei, pastora Liliane, o que eu faço com isso que eu vi? Porque nós, até então, não tínhamos nenhuma notícia de que ele estava com câncer. Tratava do nervo ciático. E ele estava emagrecendo, ele chegou a perder quase 30 quilos, não estava andando mais. E eu, então, entrei numa guerra com o diabo, porque eu sei que era ele que veio dizer que veio para matar. Quem vem para matar, roubar e destruir é ele. E eu entrei numa guerra. Aí eu intensifiquei minhas orações. E, nesse momento, logo depois que aconteceu esse problema, nós tínhamos um plano, eu vou resumir, mas não posso deixar de detalhes do que Deus fez para me mostrar. Nós tínhamos um plano de saúde dele, do Bem Saúde. E, com essa questão que ele estava levando de nervo ciático, fazendo tratamentos, e eles começaram, então, a me negar alguns exames, porque já tinha feito ressonância, exames caros, é só de 6 em 6 meses. E um dia aconteceu que eles me negaram, eu fui lá para ver se eu conseguia, e eles disseram que não. Eu falei, então, estou saindo desse plano, não fico mais aqui. E fui para a Unimed fazer um plano para ele. E, nesse momento que eu fiz o plano da Unimed, você tem 6 meses de carência. E foi, então, que Deus pôde mostrar, porque ele ficou muito ruim. Quando foi levado para a Unimed, um médico aí da Unimed falou assim, olha, ele está com 7,4 de hemoglobina e é 14. Então, se ele chegar a 7,0, ele vai ter um desmaio e pode vir a óbito, porque aí foi onde eu comecei, naquela hora, a chorar e pedir para Deus o que eu ia fazer, porque ele não podia ser internado. Ele falou, vai ser internado agora. Aí eu falei, doutor, está assim, assim, expliquei. Ele falou, então aguarda. Aí foi quando a Larissa levou ele lá no SUS, né, do Tangará, que todo mundo fala, mas quando Deus está nesse negócio, pode ser convênio, pode ser SUS, porque quem vai tratar, quem vai fazer é ele. E aí levou para lá, o médico de lá, na mesma hora, mandou ele para o HB. O HB, gente, foi assim, um tratamento de primeira. Não era mais o convênio, eu não preciso confiar em convênio, eu não preciso confiar. Eu tenho, sim, que ser prudente, mas quem começou ali a operar, passei aquela noite, ele lá dentro, eu lá fora. Quando eu entrei, que o médico já tinha falado com ele para dar notícia, que era um câncer, e um câncer grande, e que tinha um outro exame para receber, se tivesse atingido o pulmão, ele não teria. Mas, para Deus, eu falei, bom, se falta do pulmão, Deus também resolve isso. E eu comecei a usar aquela fé que eu aprendo aqui, que eu venho nas madrugadas agora também, porque é maravilhoso estar aqui na madrugada. Então, entramos, soube que era câncer, tudo bem, se é um câncer, se é qualquer outro probleminha, o mesmo Deus que age em um, age em outro. E foi ele que começou a agir. Nós ficamos 18 dias. Até nisso Deus cuidou. Meu primeiro dia de férias, de 1 de julho, porque eu trabalho, e ele ficou sem trabalhar, eu tinha que sustentar a casa, Deus cuidou que eu entrei naquele dia 1º, era julho, férias, que eu sou professora, e eram meus dias de férias, e fiquei com ele lá. Nenhum desses momentos, nem eu sei até, porque Deus trata conosco. Queria tratar comigo também, mas a palavra altivo, hoje eu fui até buscar
para falar, porque meu esposo, ele tinha a forma assim, o bispo falava, ele falava, não é bem assim, não precisa ser desse jeito, mas precisa ser desse jeito, sim. E eu sempre agia assim, se o bispo falou, porque ele é um homem usado de Deus aqui. Só um minuto. Você está entendendo o que ela está dizendo ou não? Às vezes, quando você ouve a palavra, então você pode dizer assim, não é bem assim. Não é com esse peso, ou não é tão sério assim. Não precisa fazer exatamente dessa forma. Então, ele cria, mas não cria como deveria crer. E essa experiência fez com que nascesse um outro homem. Mudou totalmente. Hoje, a gente vem na madrugada. Teve um dia que eu estava passando, eu tive um problema de labirintite. Ele falou, pode ficar aí, bem, eu vou. Eu falei, não, eu vou do jeito que eu estou. Mas Deus mudou totalmente a história da nossa vida. O meu esposo hoje, isso aqui é só um detalhe para que ele lembre sempre de quem fez tudo por ele. Porque eu comecei a intensificar. Bispo, eu trabalhava, eu chego em casa quase 7h30 da noite. Eu tenho a minha filha especial que eu cuido e hoje tenho meu enteado também. Então, eu preciso chegar e dar assistência de banho, de tudo. Mas eu fazia tudo isso, eu ajudava ele a tomar banho e daí eu ia com ele, colocava a mão no local e falava assim, câncer, você não existe mais. Eu ordeno que tudo isso aqui seja totalmente destruído. Em nome de Jesus, você não existe mais. Toda noite, não é bem? Toda noite nós fazíamos isso. Tudo que eu aprendi aqui, sem nenhum detalhe de falar, não é bem assim. É bem assim, sim. Se sai do altar, é para a gente fazer. Se sai do altar, é porque eu estou precisando fazer. E eu acredito que essa experiência não foi só para ele, porque eu, como esposa, nesse 1 ano e meio, ele na cama, perdeu, usando fralda, eu trabalhando, Deus supriu a minha casa com aquilo que eu ganhava, já ganhava, só aquilo, Deus supriu a minha casa, Deus fez maravilhas, eu pude ver a mão de Deus em cada detalhe que nós passamos, nesse 1 ano e meio, cada dia, cada momento, eu via Deus operar. Então, eu estou aqui para falar que tudo que sai do altar é para a gente acolher e pôr em prática, não tem nada que nós possamos deixar para trás. Deixa eu falar alguns detalhes, né? Nós somos um médico, um nutrólogo, né? E aí ele começou a conversar, a passar a maneira de comer, tudo. Aí ele falou que ele estava tratando com umas pessoas, um congresso na Alemanha, sobre de câncer, né? E estava com uma paciente com câncer, 10 tumores no fígado. Aí eles começaram a medicina quântica, né? Trabalhando com ela, já no ano seguinte tinha um tumor só. Aí ele explicou como foi, eu falei, doutor, mas não é mais fácil eu falar para Jesus, falar com Jesus, queima todas as células cancerígenas do que eu tratar de outra forma, porque quem vai me curar é Jesus, né? Mas a gente não pode falar isso, essa maneira deles, né? Mas eu, durante todo o momento que eu estava na cama, eu fiquei 9 meses de cama. Eu ali orando de manhãzinha até na hora de dormir, determinando que toda a célula cancerígena fosse queimada e que não atingiria outro órgão. Não atingiu, ela ficou localizada, fui operado, e hoje eu estou bem, eu voltei ao peso que eu estava, e eu posso testemunhar isso para as pessoas que estão doentes. Que eu falo como tem que fazer. Eu tenho um parente nosso que mora lá no Rio. Ele ligou para a Silvia, a esposa dele ligou para a Silvia e falou: o Pedro deu um câncer no Pedro. Assim, a primeira pessoa que ele pediu para falar é com vocês, porque ele me viu doente, né? E ele queria saber como é que eu estava. Quando ele recebeu a notícia que eu estava curado, eu terminei a quimioterapia e na final de julho. E daí 2 meses eu fiz todos os meus exames, não deram mais nada, recebi alta da oncologia, agora aquela manutenção, meus exames todos perfeitos, não tem mais nada. Jesus limpou tudo, graças a Deus, e é isso que eu posso falar. E eu, conversando com esse parente, né, expliquei para ele como que foi que eu fiz, porque ele tem 4 filhos ateus.
mais ele e a esposa. Eu falei, é dessa forma, senão você não vai sair dessa doença. Ele já tirou uma parte do intestino, um rim e a vesícula. Entendeu? Falei, olha, comigo morreu ali. As células cancerígenas foram totalmente queimadas. E é dessa forma que você tem que fazer. E eu tenho explicado dessa maneira para as pessoas, como que se faz para Jesus curar. Carlos, você passou por toda essa experiência e hoje, quem é o Carlos? Um homem melhor, uma fé maior? Como é que é o Carlos hoje? Eu renasci de 14 de janeiro desse ano, né? Deus me deu uma nova vida. Hoje é que eu falei, se eu baqueasse no meio do deserto, eu já tinha ficado, né, bispo? Como ficou o povo que saiu com Moisés. Então, eu só tinha uma alternativa, crer ou crer. É eu e Jesus no deserto, né? E como foi? Eu estava ali orando, mas tinha gente junto, o bispo, a minha esposa, os pastores. Eu sei de pessoas aqui na igreja que têm orado comigo, pessoas lá em Brasília que estão orando com a gente direto, né? Então, foi dessa forma, nós não demos oportunidade para o diabo fazer o arrasto que ele queria, né? Tragar a minha alma. Então, hoje eu estou aqui para louvar o Senhor, e o meu propósito é que toda pessoa, isso aqui eu falo, isso aqui é para me lembrar sempre o milagre que Jesus fez na minha vida. Então, o Carlos hoje é outra coisa, né? O Carlos hoje não é mais questionador, o que sai do altar é para fazer.